sejam bem-vindos a mais um Refinando Conceitos. E a nossa convidada de hoje é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida, Sandra Souza. Sandra, seja bem-vinda. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você tem inimigos? Porque você é uma pessoa tão doce, tão maravilhosa, eu acho que é impossível você ter alguma pessoa que não goste de você, não gosta do seu trabalho, não gosta de quem você é, né? Lide, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Olha, que eu saiba, não. Aí, tá vendo? Eu sabia. Falei assim, gente, a Sandra é uma pessoa tão A, doce, tão maravilhosa, que eu duvido que ela tenha algum. a gente tem que tentar ser uma pessoa cada vez melhor, né? Eu É, acredito que a gente tentando ser essa pessoa cada vez melhor, a gente torna o mundo melhor. As pessoas em volta da gente acabam sendo melhor também, né? é verdade. Ô, Sandra, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, assim. Como que começou? Como que você se aproximou da podologia? Como que foi a sua formação? Eu sei que não foi aqui em Goiás, né? Você morava em outro estado. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Então, eu sou do interior de Goiás, Minasul, bem longe daqui de Goiânia. Em 2006, eu resolvi mudar de vida, porque não dava para continuar lá no interior, fazendo as coisas que a gente fazia, não ia conseguir nada na vida. Foi onde eu resolvi ir para São Paulo. Dei um pontapé na vida, um passo Um inicial, um salto, né? salto e comecei. Fui para São Paulo, fui para Osasco. Fiquei em Osasco, cheguei em Osasco em 2006. E em 2008 eu conheci a podologia. Olha, aí você fez sua formação lá em Osasco. Isso, eu cheguei em São Paulo, lá em Osasco, comecei a trabalhar de fazer unha, manicure e pedicure mesmo, Uhum. dos pessoal que morava em volta, ali próximo. E o povo falava assim, Sandra, mas você tem um jeitinho tão bom, tão delicado para mexer na unha da gente. E eu me lembro bem de uma cliente, ela muito querida, falou assim, você já conhece podologia? E eu falei, não, não conheço, não sei o que é. Aí ela falou assim: vamos pesquisar sobre, eu vou te falar mais ou menos, quem sabe você não interessa em fazer o curso. Uhum. Eu falei: uai, me interessa sim. Nós pesquisamos, procuramos saber. E aí eu descobri a podologia, me apaixonei pelo serviço de podologia. Uhum. Falei: opa, acho que eu estou no caminho. Uhum. E a sua formação foi quanto tempo? Foram 2 anos. Dois Foi o anos. técnico, Uhum. podologia. Você fez o técnico. E Isso. assim, nesse período todo de formação, qual foi o maior desafio assim que você enfrentou? No período de formação, Lid, foi estar longe da família. Eu não Uhum. tinha ninguém lá em São Paulo. Nossa, uma barra, Era né? somente a mim mesma, não tinha ninguém. E essas clientes, né, que apoiam, aparece Isso, muito, né, isso. Eu tive gente, assim, muitas para dar uma clientes lá de luz. São Paulo que me apoiaram muito, muito. Uhum. E depois da sua formação, assim, quando que você se sentiu preparada para realizar, por exemplo, uma espiculectomia? Olha, a espiculectomia foi logo após a formação mesmo, Uhum, porque no nosso curso nós ficamos um ano na teoria e um ano na uhum, prática. entendi. Nessa prática, nós tínhamos muitos clientes que iam para com muitos problemas, com muitas patologias Uhum. na região dos membros inferiores, e foi onde a gente começou a Conseguiu ter desenvolver experiência lá, ali. né? Nessa Isso. época, o curso técnico durava 2 anos, a gente tinha mais tempo para formação, Para né? aperfeiçoar e sair já mais que capacitada, né? Isso. É, E aí, como que foi? Você terminou podologia e aí você foi trabalhar em uma clínica, você voltou para Goiânia. Na verdade, Lid, quando eu descobri a podologia, eu tinha que pagar o curso de podologia. Eu fiz um curso bem breve de manicure e pedicure para garantir um trabalho mais qualificado, Uhum. ganhar mais e poder ter condições de arcar com o meu curso de podologia, né? Aí depois que eu fiz o curso de podologia, que foram 2 anos lá em São Paulo, eu comecei a atender lá mesmo, no salão que eu trabalhava. Uhum. Ah, você teve uma Montei uma oportunidade lá salinha, dentro. isso. Que Montei uma legal. sala de podologia, fui comprando os instrumentais e fui Uhum. trabalhando ali. E era que ano isso? Eu me formei em 2010. Eu comecei a fazer o curso 2010. em 2008, me formei em 2010. Aqui em Goiânia, por exemplo, não tinha onde comprar material. Não, A gente não. juntava, ligava para os podólogos e falava: olha, a gente está querendo fazer um pedido, vamos juntar. E aí tinha que comprar uma quantidade considerável. Maior A para. Timon, na época,
vendia para o consumidor final, aí a gente saía ligando para os podólogos amigos e falando, ó, a gente vai fazer uma compra. Aí juntava todo mundo para a gente poder conseguir fazer uma compra. Não tinha loja, né? Hoje já tem. Mas eu lembro que em 2010 a gente cortava as lixas, era uma dificuldade imensa para acessar Era mesmo. as Lá em coisas, São né? Paulo eu tive essa oportunidade, né? Porque lá era mais fácil para conseguir comprar as Já coisas, era outra né? realidade, Isso, né? isso. E durante esse processo de formação, você chegou a pensar em desistir? Eu sei que tive momentos muito difíceis, principalmente por essa questão de estar longe da família, em outro estado, né? Leide, pensei várias vezes, até me arrepio em lembrar. Pensei várias vezes em voltar para casa, voltar para Minasul, para Goiás, mas muitas vezes eu ligava para minha mãe e minha mãe me dava assim todo aquele apoio, né? Que eu acredito que só a mãe consegue te passar essa força, Uhum, né? Ela me apoiou muito, mesmo estando distante, eu conseguia sentir a presença dela ao meu lado. uhum. Ah, que bonito. Então, Te deu forças, né, força, para muita continuar. força. E o que que você gostaria, assim, que as pessoas mais soubessem, assim, sobre a podologia, sobre a sua profissão? Então, o quanto o podólogo hoje em dia ele é essencial para a saúde do ser humano, né? Para a nossa saúde, porque hoje em dia a gente, mesmo a podologia já sendo bem mais conhecida no mercado, tem muitas pessoas ainda que não têm acesso à podologia. Eles acreditam que a podóloga é só mesmo para cortar a unha. Uhum. Não, e a podóloga não é só para E o cortar uma tanto que unha. cresceu, né, Sandra? Muito, muito. Desde a sua formação até hoje, você consegue perceber, assim, o tanto que mudou? O tanto que as pessoas têm mais informação, apesar de ter ainda um grupo de pessoas que não São tem, 15 anos de formação, né? Então, realmente, mudou muita coisa, né? muita coisa. E, assim, voltando a essa pergunta que você fez, Lid, eu consigo observar essa diferença, principalmente, é uma área da podologia que eu gosto muito, que são pés diabéticos. Eu gosto Uhum. muito, muito. Inclusive, eu atendo muito na minha clínica pacientes com pés diabéticos, com úlceras, e eu tenho um resultado, assim, fantástico. Ótimo. Era Fantástico. uma pergunta que eu ia fazer. Qual o procedimento que você mais gosta de realizar Ah, e já por quê? respondi antes. Já antecipou. E assim, Tratar pés diabéticos. Eu é o gosto muito. Além seu. da espiculectomia, onicocriptose, né? Uhum. Além Se dela. estiver associado, então, ao pé Isso, fica diabético, melhor perfeito. ainda. Que bom, Sandra. E assim, você se lembra o seu primeiro atendimento de podologia, como foi? 15 anos de trajetória, né? Mas Eu ou algum que tenha te lembro. marcado, algum que tenha sido muito desafiador, ou algum que tenha marcado a sua carreira, assim, até hoje, né? Pode ser no aperfeiçoamento em pés diabéticos? Esse realmente me fez realmente ver que eu queria aquilo para minha vida, para cuidar de pessoas, porque esse paciente, ele chegou, eu estava fazendo especialização em pés diabéticos lá em Osasco, e ele chegou já com amputação do pé direito, e o pé esquerdo ele já estava com uma ferida muito grande no hálux esquerdo, e esse eu me lembro. No hálux esquerdo estava com uma ferida enorme, e ele falou assim para a gente: eu preciso de vocês, porque senão eu vou ter que amputar outra perna. E ali a nossa professora no dia nos orientou corretamente. A gente já a formação, né? Uhum. Só faltava mesmo seguir aquele protocolo para aquele tipo de patologia, né? Nós realizamos o procedimento dele, a especialização em pés diabético. Eu não me lembro quanto tempo foi, mas eu fiz Deve ela ter sido entre 6 meses e um ano. eu acredito que foi uns É, 10 era meses, porque isso. eu comecei a fazer ela, eu morava em Osasco, eu terminei, eu já estava morando em Goiânia, Uhum. né? E aí eu voltava para São Paulo para fazer a especialização. Então esse caso me Comoveu muito, comoveu né? bastante. E assim, como que você hoje, assim, se atualiza na área? Lídia, eu procuro estar sempre fazendo cursos e lendo muitos artigos, muitos protocolos, Livros, livros, publicações? publicações. Porque assim, com a rotina de consultório, eu sei que às vezes fica até difícil, né? Mas a gente também, que tem essa responsabilidade, a gente entende a necessidade e a De importância estar de se estar em informação, atualizando, né? né? Então, às vezes, hoje, por exemplo, com a internet, com acesso a artigos científicos e livros, fica mais fácil, né? Isso Na sim. maioria das vezes. Muito bom. Assim, você tem algum
um sonho profissional que você ainda não realizou? Tenho. Tenho. Conta pra gente. Leide, hoje eu tenho a minha clínica, ela é um espaço ainda pequeno, mas meu sonho é de montar um espaço maior e, assim, ter vários profissionais trabalhando ali comigo, não trabalhando para mim, mas Entendi. trabalhando comigo, para seguirmos juntos, sabe? Seu... E dar um serviço de qualidade para a população. Uma clínica maior, um espaço maior. Ah, não, isso é só uma questão de tempo. Inclusive, Sandra, eu sempre me questiono por que, talvez seja uma pergunta muito íntima, mas assim, vamos lá, vamos Não tentar. tem problema, pode falar. Por que você demorou tanto para abrir seu espaço? Eu vi você trabalhando, assim, nada contra trabalhar para os outros, não é essa a questão. É porque eu tenho contato com você há mais de 10 anos, Sim, né? eu lembro que 2016, 16, quase 10 anos, então, há 19, quase 10 isso anos. E aí, eu sempre me questiono assim, sempre me questionava, né? Gente, o que que falta para Sandra? Porque, assim, normalmente as pessoas trabalham 2 anos, 3, às vezes até 5 em uma clínica e já começam a pensar na possibilidade de montar montar seu alguma próprio coisa, negócio, nem né? que seja assim, uma coisa bem simples, né? Porque aquele lugar simples vai ter a sua cara, sua identidade visual, a sua forma de tratar, os seus protocolos, digamos assim, e a sua precificação, né? E quanto tempo você trabalhou para os outros, mais ou menos? Depois que você se Olha, formou? eu me formei em 2010. Lá em São Paulo mesmo, eu fiquei 2 anos trabalhando para mim mesma, lá no salão, Uhum. né? Eu cheguei em Goiânia em 2012, finalzinho de 2012, e eu trabalhei para as outras clínicas até 2021, final de Eu 2021. lembro quando você foi lá Final de 2021. lá na loja para poder comprar as coisas para montar E e o tanto que tudo. você me ajudou, né? Ah, você merece. E para poder atrasou a maca de Nossa, vocês e aí foi você pegou a maca, eu te emprestei emprestada, uma maca para aham. você Começar já a continuar os seus atendimentos. atender. Tá. Por que demorou tanto? O que que foi? O que que te segurava? O que que te prendia? O que que aconteceu? Sim. Então, eu sou uma pessoa assim muito Metódica, calculista. calculista. E eu, além disso, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Só que teve ocasião, nesse período de 2020 para cá, que fez eu ter coragem. Ou você vai, ou você vai continuar desse jeito. E assim, eu tô tocando em assuntos muito delicados, mas assim, o processo de pandemia também, você teve muitas situações muito difíceis na Foi sua vida, né? muito Você difícil. chegou Foi a nessa perder o seu situação. marido, e tava você e sua filha, tudo isso assim, a perda te fortaleceu Me para que fortaleceu. você... A perda do meu esposo, Lid, me fez dar um salto e criar coragem. Eu acredito que, eu acho que de onde ele está, ele me ajudou a ter essa coragem, vai. Porque era o nosso sonho, juntos, né? De montar um negócio para a gente. E de lá eu acredito que eu tive que ter essa coragem pela minha filha, pela Valentina, eu tive que ter essa coragem. Porque se eu não fizesse isso, eu ia ter que ou voltar a continuar trabalhando para os outros, porque assim, a Valentina teve muitos problemas de saúde pós a perda do pai dela, né? Eu tinha que levar no médico, eu tinha que levar para fazer consulta, exames, levar para mostrar os exames na escola, reunião. E os patrões, eles simplesmente eles não entendiam. Mas de novo, Sandra, eu pedi uma folga que eu tinha que levar a filha, mas de novo, de novo. E aí eu falava assim, mas eu preciso cuidar da minha filha. A situação foi ficando bem Isso. insustentável também, né? Aí foi onde eu tive uma colega que teve coragem. E falou, sai daí, Sandra, Aham, vamos embora vamos, comigo. vamos. Eu falei, então vamos, é agora. Então vamos. Ela Foi a foi para um Thay, no lado, caso, né? foi a Thay. Ela foi para um lado e eu fui para o outro. Mas ali juntas. Uma segura na mão da outra. Eu já Sandra, te isso, eu, falei. Tayane, isso, o que, que eu faço? Como que é? E assim, uma sempre. Tinha dia que a gente ficava até tarde conversando no WhatsApp para uma orientando a outra, sabe? Eu sempre fico muito feliz quando a pessoa se encoraja a montar o seu próprio espaço, quando ela se encoraja
buscar essa autonomia, mas no seu caso particular, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Por quê? Porque eu sabia já da sua competência, eu sabia já que você, né, podia fazer isso, tinha total condição de fazer, e alguma coisa te prendia. E eu ficava pensando, gente, o que será? Porque, assim, eu não tô aqui para te julgar, mas eu ficava intrigada. Eu falei assim, a Sandra tem total condições. O que aconteceu? Tanto que quando você foi lá, eu falei, finalmente. Foi mesmo. Falei, mulher, é isso daí, que bom. Além da Thay me orientar muito, o dia que eu cheguei lá na sua clínica, no dia que eu cheguei na sua clínica, eu me lembro que você falou para mim assim, até que enfim. Isso, você tem que dar o primeiro passo. Aí foi onde eu aluguei um espaço, uma sala dentro de uma clínica, né? E comecei a trabalhar ali, mas eu tinha muito medo dos meus pacientes não irem. Mas eu entendo o seu ponto de vista, porque você é uma pessoa muito consciente. Você trabalhou na realidade de São Paulo, você trabalhou dentro das clínicas e você percebia a dificuldade, porque não é tão simples assim, né? Não. E aí você tinha medo de errar, porque aparentemente você não podia errar. Por causa da sua filha, por causa da, né? Até mesmo antes da Valentina, Lídia, eu sempre fui uma pessoa que, para mim, tem que ser sempre certinha. Tem que ser sempre correta. Você fala, de que forma qual que é o momento certo? Eu posso fazer isso para dar certo. Porque a questão é, se a gente ficar esperando o momento certo, parece que esse momento certo nunca vai acontecer, nunca chega, porque o medo e a insegurança não deixa a gente perceber que o momento certo chegou. E aí meio que você levou esse empurrão, né, da vida, e tem hora que a gente tenta ir contra o nosso objetivo, a gente se boicota em algumas situações, mas chega um momento em que a vida fala, não, agora você tem que ir. E parece que a sua trajetória foi mais ou menos assim, né? Fala, Sandra, você já postergou demais, agora não tem jeito mais, você vai ter que ir. Tem que ir embora. Né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Bom, eu queria te perguntar qual é a sua maior alegria fora da podologia, mas você já falou, mas pode falar pra gente. A minha filha, Valentina. Fofa demais. Nossa, eu lembro dela pequititinha. Ela me... Inclusive, hoje, foi muito engraçado. Eu fui deixar ela na escola, e ela no banco de trás do carro falou assim, que ela sabia que eu ia vir. Eu conto muito, assim, claro que para a idade dela, né? O que ela pode saber, eu sempre falo, eu não escondo da minha filha as coisas assim. Ainda mais esse momento tão importante, né? Para mim, eu tenho certeza que é muito importante para ela também. Ela no banco de trás do carro, ela veio na frente assim, falou, mamãe, oi, filha. Muito boa sorte para você na sua entrevista hoje, tá? Ai, que fofa. Ai, mamãe não aguenta. E assim, o que te motiva e dá força nos momentos difíceis? Eu tenho uma fé muito grande, sabe? Porque eu já passei por cada situação. Igual toda a trajetória que eu passei em São Paulo não foi fácil. Mas eu nunca desisti. Então, assim, eu tenho uma fé que eu acredito que Deus, quando ele vê que a pessoa realmente tem vontade de fazer algo e luta, corre por aquilo, eu acredito que ele te empurra, te move e faz acontecer. Se você não fosse podóloga, você acha que qual área você estaria? Em algum momento assim da sua adolescência, você estava inclinado em alguma outra coisa, você fala assim, não me vejo em nenhuma outra profissão. Olha, o sonho do meu pai, meu pai é analfabeto, mas fez de tudo para a gente estudar. O sonho do meu pai era que eu fosse juíza. Juíza. Mas eu nunca me vi. Então, assim, se eu na verdade, Lidy, lá no interior onde a gente morava, não tinha muito aquilo, sabe? Eu tinha sonho de trabalhar, de ter condições para comprar as minhas coisas, ter uma vida digna, né? Meu telefone está querendo cair aqui. Ter uma vida digna, mas lá no interior eu mexia mesmo somente com unha das minhas amigas, mexia, trabalhei em várias casas de família lá no interior, em Minaçu, várias, né? E
Quando eu fui para São Paulo, eu me via como manicure e pedicure, porque foi onde eu comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro. Falei, opa, é aqui que eu vou né? Sobrevivência, Me né? encontrar. A minha sobrevivência Isso. tá aqui. E aí, quando eu descobri a podologia, eu vou te falar, foi aonde eu falei, é isso que eu preciso. Eu hoje Eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de conversar, tanto que os meus atendimentos, eu converso com meus... Claro que a gente respeita quando o paciente não quer conversar, né? Mas a gente conversa bastante. Posso? A gente pensa assim, a podologia, ela realmente é transformadora, né? E não estou falando assim com romantismo, não. Ela transforma a nossa vida enquanto profissional e os resultados também que a gente proporciona para os nossos pacientes. Isso. A gente vê essa transformação acontecendo, esse exemplo desse paciente diabético que você falou, né? Conta pra gente, Sandra, um pouquinho da sua rotina no consultório. Como que é? Então, eu Você que cuida de tudo, faz o processo de esterilização, cuida tudo minuciosamente. Isso, eu costumo chegar lá por volta de 7h40, 7h45, já começo a organizar, os meus atendimentos começam geralmente às 8 horas, e das 8 eu vou até às 16. Meu último atendimento às 15, porque eu tenho que sair para pegar a Valentina na escola às 17, né? Você já consegue organizar folgas? Como que funciona? Olha, no momento eu não estou conseguindo folga, somente aos domingos. Ou a gente, de vez em quando, tira uns dias para descansar, porque ninguém dá conta, né? Mas, geralmente, eu trabalho de segunda a sábado. E eu tenho lá uma outra podóloga que trabalha comigo, a Denise, que é uma super profissional maravilhosa. Trabalha lá comigo. Eu tenho a Cleonice também lá, que é manicure, trabalha lá, maravilhosa também. E nós temos recepcionista. No momento, estamos sem. Ela saiu há pouco tempo, estamos à procura e não está fácil de encontrar. Então, eu chego, organizo tudo. Às vezes, no final do dia, antes de ir buscar a minha filha na escola, eu já lavo tudo. Esterilização, eu também que organizo, eu que esterilizo. Eu faço lista de pedido, de compra, pagamento. Tudo sou eu. Nossa, que bom. E atendimentos. Geralmente das 8 até as 16. O pessoal diz que quem é empresário não trabalha muito. Né? Você é colaborativa, Doce né? ilusão. O que mais te dá alegria dentro da podologia? Fora da podologia, sua vida pessoal, sua filha. E dentro da podologia? Olha, dentro da podologia, as conquistas que eu tive. Que a podologia me proporcionou. A podologia me proporcionou muitos momentos que a podologia me proporcionou momentos fora dali, né? O trabalho na podologia me proporcionou esses momentos. E hoje você está onde você está, né? É isso. Então, falando um pouquinho sobre os procedimentos, você meio que falou já que você prefere o tratamento em unha ou região de calcânio? Quais os tratamentos, assim, especificamente que você mais gosta de realizar? Podoprofilaxia, espiculectomia, rachaduras? O que você... Você comentou sobre o pé diabético, mas, assim, em paciente de rotina, sem ser paciente diabético? Eu gosto muito da podoprofilaxia e a espiculectomia. Eu gosto mais da parte ali de fissura. Mas hoje a sua clientela maior é de limpeza podológica? Isso mesmo. De podoprofilaxia. Isso. E as indicações vêm bastante desses pacientes? Vem bastante. Tanto que eu sou uma pessoa que quase não mexe em rede social. Eu ia perguntar qual que é a sua forma de captação de paciente. Indicação, boca a boca. Indicação. A minha filha, a Valentina, ela leva cartão meu para a escola dela. Entrega para todo mundo. Pronto, tá aí, ó. Já tem o seu marketing, a sua filha. Qual o tipo de órtese que você mais usa hoje dentro do seu consultório? Ultimamente, eu tenho usado muito a fibra e o boto. E o boto. São os que você mais usa. Isso. Qual o elogio que você recebeu dos seus clientes, assim, um elogio que você nunca esqueceu? Não precisa ser só um também. Que você guarda, assim, no seu coração, que você fala, gente, isso aqui foi tão importante para mim. Tem. E eu tenho um paciente, ele é um empresário muito bem concedido aqui em Goiânia. E eu lembro que quando eu montei uma sala pequenininha dentro de um outro espaço, e ele foi lá para eu atender ele, assim, no momento eu fiquei com vergonha, pensei, ele não vai vir, né? Quando ele chegou, eu pensei, ai, meu Deus, e agora? Ele falou assim para mim, Sandra, você já devia ter feito isso há muito tempo, porque você tem potencial para isso. Aí eu falei, nossa, ouvindo isso de você,
É claro que, assim, todos os pacientes para mim são especiais, né? Não tem diferença. Mas quando a pessoa fala desse jeito, por ele ser um empresário já bem, Sim. né? Uhum. Eu falei, então, estou no caminho certo. Eu não esqueço, esse eu guardo no coração. Um incentivo e tanto, né? E às vezes a gente pensa assim, um detalhe é tão significativo, né? É, E como que funciona a sua rotina, assim, com o autocuidado? Olha, eu procuro, nos meus intervalos de tarde para noite, né, me cuidar. É onde eu agendo academia, pilates, massagem, porque senão a gente não dá conta, né? Coluna, né? Isso, coluna fica daquele jeito. Durante o seu expediente, você prefere um chazinho ou um café? Eu tenho que ter o café de manhã, né? Se não tiver, a cabeça fica daquele jeito. Mas se eu te falar que durante o expediente eu prefiro água. Água. Água, Muito bem, muito bom. água, Você prefere trabalhar de jaleco branco ou colorido? branco. Quando vai atender criança, como que você faz com jaleco branco? Eu tenho as minhas toucas coloridas, máscaras coloridas, tenho meus brinquedinhos ali na gaveta, né? E muita coisa aqui também na mente que na hora sai. Funciona. E qual é o dia o seu dia preferido para atender? Que você fala assim, nossa, eu amo a sexta ou eu amo a Eu amo a quarta. segunda-feira. A Eu segunda é amo o a seu dia segunda-feira. de A disposição. maioria das pessoas reclamam da segunda. Para mim é um dos Inclusive, melhores algumas dias para pessoas mim a não segunda-feira. atendem na segunda, né? Para mim a segunda-feira é um dia que eu chego leve, descansada, porque a minha casa é o meu ponto de abrigo, é o meu ponto de minha calmaria. Então, na segunda-feira eu É onde você chego. recarga suas Nossa, baterias. segunda-feira para mim é o melhor dia. Até porque eu acho que eu acredito que eu penso, opa, segunda-feira já vem terça, quarta, quinta, sexta e sábado, então para mim já é muito bom, mas a segunda para mim é maravilhosa. Qual frase ou qual palavra define assim a sua profissão para você? Algo que define a podologia para você na sua vida? Ai, uma palavra, uma frase Quando você se depara assim, ó, com a sua vida, sua relação com a podologia, qual o sentimento que te vem assim? de não ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Siga. Siga em frente. E lá na sua rotina do seu consultório, você mesmo que confirma os pacientes, você mesmo que faz a questão da precificação, você já teve dificuldade nesse processo de abertura sua clínica? Dificuldade com essa questão da precificação? Como eu tenho as meninas que trabalham com a gente lá, a gente acaba trocando muita ideia. Eu nunca faço sozinha. Eu sempre tomo a opinião delas. Olha, meninas, o que vocês acham disso, isso? Não, eu acho que assim tá bom, não assim. Vamos por esse lado. Eu sempre, tudo que eu faço lá dentro hoje, eu tomo a opinião de todas elas que trabalham comigo, né? Eu montei um espaço para trabalhar, para meninas virem comigo, mas nunca para fazer sozinha. Eu gosto sempre da opinião delas. Precificação, eu pergunto o que vocês acham desse valor para esse procedimento, vocês acham que está bom, não está? Elas dão a opinião delas, e aí nós, ok, damos feedback. A gente sempre conversa muito. Procura Difícil fazer ter um tempo, trabalho em viu? equipe, Difícil né? ter tempo. Tem dia Imagino. que a gente fala assim, uma fala para outra, eu preciso falar com você, mas não está dando tempo. Imagino, isso é um bom sinal, né? Que vocês estão Isso é um bom trabalhando sinal, muito. graças a Deus, bom sinal. E qual o conselho assim que você gostaria de dar para quem está começando na área? Só voltando, eu não respondi a pergunta de confirmar, Ah, é. né? Eu tenho um aplicativo que ele já manda mensagem para os pacientes direto. Aí eles já confirmam pelo Qual que celular é o mesmo. aplicativo É que você o está usando? Gendo. Ah, É sim. o Gendo. Uhum. E ele já confirma direto. O cliente só aperta o número 1, o número 2, se quer confirmar, se quer cancelar. Ele tem a opção do cliente também agendar os horários. Só que, às vezes, como a gente tem pacientes que demoram 1 hora, tem paciente que demora 1 hora e meia, eu tenho pacientes que demoram 2 horas. Então, eu não posso deixar, porque senão acaba que
atrapalho, eu não consigo. Se um paciente agendar um horário de 1 hora para um procedimento de 2, agendar 2 horas para o procedimento de 1, aí fico meio perdido, né? Mas esse aplicativo ele é muito bom e eu indico. Entendi. Ele já tem uma mensagem automática de Isso, confirmação. ele tem uma mensagem Ótimo. automática. Porque é um trabalho, né? A confirmação. Isso. Então, sobre o conselho para Aí, quem está começando. olha, gente, por eu ser uma pessoa assim, não muito de rede social, eu sou mais do papelzinho preto no branco, escreve ali o seu sonho, o que você deseja e siga em frente, sabe? Porque se você tiver foco, você consegue. Agora, se a pessoa, no primeiro momento, no primeira dificuldade desistir, aí realmente vai ser difícil. Por quê? Lídia, eu estou onde eu estou hoje, mas eu já tive tanta dificuldade, tanto problema, tanto empecilhos que eu pensava, será que vai dar certo? Mas eu falava, Será que esse negócio é mesmo para mim? Vai dar certo. Porque você tem que ter foco. Se você tiver foco, você consegue. Né? Você não pode desistir. O medo, ele faz parte. Porque tudo que você faz sem medo é... Será que tem que sair, evacuar a área, né? Tá com defeito esse coisa, né? Tudo que você faz sem medo, acaba que não tem aquela emoção, né? Então, o medo, ele faz parte da vida da gente em todos os sentidos, né? E na nossa profissão, eu acredito que mais ainda. Você pode ter medo, né? Mas tem que ter coragem. Falar, eu vou, né? E assim, como que você enxerga a podologia hoje, no sentido dos novos profissionais que estão entrando? E como que se você consegue, assim, projetar, assim, um futuro da podologia, como que você gostaria de ver a podologia daqui a uns anos? Eu gostaria de ver a podologia daqui a uns anos muito mais reconhecida. Nós tendo o nosso conselho, né? Que seria... Tá quase. Tá quase. Nós vamos chegar. Né? E as pessoas veem assim, a podologia mesmo uma profissão que seria da saúde, né? Que nós somos um profissional da saúde. Porque para nós cortarmos uma unha, digamos assim, a gente tem que estudar anatomia do corpo inteiro, da cabeça aos pés. Né? É claro que a gente vai se aperfeiçoar, a gente vai procurar aprender mais sobre a região dos membros inferiores, isso é óbvio, né? Mas a gente tem que saber desde o nominho do osso, né? O occipital, eu nunca esqueci. Estuda muito, muito. Esse ossinho aqui, nunca esqueci. Então, assim, a gente tem que aprender tudo, né? E como que você vê hoje, por exemplo, os novos profissionais que estão entrando no mercado? O que você... Eu tenho observado pelas redes sociais, né? Eu observo uns profissionais que estão em busca de conhecimento. E isso é bom. Por quê? Você está ali na rede social vendo um stories, de repente aquela podóloga está falando de curso que ela fez, especialização. Isso é muito bacana, porque antigamente tinha muitos profissionais que formavam com curso de horas, de dias, né? Hoje não. Hoje as podólogas, elas procuram mais se especializar para ter um bom trabalho, ter um bom resultado para o seu paciente, né? Você vê, quando você fez o curso eram 2 anos. Isso. Você saiu do curso segura nos seus procedimentos por causa dos pacientes que você atendeu. Foi 1 ano de Então, a gente percebe que a formação, ela precisa de tempo. Né? Mas a gente tem uma realidade hoje no nosso estado, em Goiânia, que tem muita gente fazendo curso de 3 dias, que é um debate que a gente ainda tem. Eu sei que a pessoa que trabalha muito e quer mudar, às vezes, de profissão, né? Aí acaba fazendo um cursinho ali de horas, de dias. Só que a questão principal é, por exemplo, 2 anos eu me senti preparada, você falou, né?
Eu me senti preparada durante 2 anos, mas a gente sempre sai assim, meio que nua e crua. Mas eu Sabendo. tinha E você relatou aí, autonomia. eu nunca parei de Isso. estudar. E eu tinha autonomia para atender um paciente ali. E logo que você terminou a sua formação técnica em podologia, você fez a especialização em pés Especialização. diabéticos. Fiz em pés geriátrica, podopediatria e Podoesportiva, eu isso. lembro que você me contou. É. E pés diabéticos. Então, assim, olha só o tanto de... Você percebeu que mesmo com o técnico você não podia parar, que você tinha que buscar mais formações, né? E você participa de congressos, continua lendo, continua estudando. Hoje, as técnicas que você usa estão bem próximas do que você aprendeu lá na sua formação técnica ou você já mudou muito isso? Não, tem muitas técnicas novas. Mudou Muitas. muito, né? Tem técnicas novas, tem instrumentais novos. A forma de gente até avaliar o paciente é diferente. Mudou muita coisa. Modernizou muita Isso, coisa, muita né? coisa. Por exemplo, eu lembro que quando eu me formei, a gente usava a broca, mas nem tanto. A gente... É porque, assim, eu vim de uma formação diferente da sua. Eu sei que você se formou no Senac, né? Lá em Isso, São Senac. Paulo, lá em Osasco. E o Senac trabalha muito broca, Trabalha. né? Tanto que quando eu cheguei em Goiânia, eu fui fazer uma entrevista e eu tinha que atender um paciente. E eu atendi uma podóloga. E eu utilizei a broca e tal, e não usei o alicate para cuticular. E eu utilizava muito o alicate para cutículas, para o eponíqueo. Na minha né? formação, o nosso foco era mais nuclear. A gente também não usava muito alicate. Era mais ou menos igual você, só que nuclear. Tudo. Nuclear. Até a remoção de cutícula, tudo era 209, praticamente. Ia tirar um calo com núcleo 209. Ia fazer não sei o que, 209. Era tudo 209. E lá vocês... E eu já tinha ficado sabendo sobre como era essa formação e que era muito focada em broca. Muito. Mas eu nunca tinha conhecido uma pessoa, até conhecer você. Isso. Eu fui, assim, uma das primeiras, eu acredito, aqui em Goiânia, que utilizava o método com a broca, né? Quando eu fui fazer esse teste nessa clínica, eu atendi uma podóloga do local, fiz o pé perfeitinho, tudo, terminei. Quando eu terminei, ela falou assim, olha, Sandra, seu pé ficou perfeito, muito bom. Só que a gente não utiliza a broca aqui e utiliza mais o alicate. Você não tirou cutícula nenhuma com alicate. Aqui em Goiânia, a mulherada gosta que remove a cutícula, eponíqueo. Graças a Deus isso já mudou. Porque Quando tem eu cheguei, muita tinha que gente. tirar. Nossa, tem E lá em muita. São Paulo a gente não utilizava. Por quê? Por ser uma cidade, acho que mais fria, as mulheres usam muita bota, tênis, calçado fechado, então a gente não podia tirar para não ferir, não ter nenhum machucadinho. Então a gente utilizava Não, somente a broca remove. com o nuclear. Remove. Né, com a broca e com os nucleares. Remove, mas remove com a broca. Isso. Aqui não, aí eu tive que utilizar o alicate. Eu tinha facilidade porque eu tinha sido manicure, né? Então foi tranquilo para mim esse processo. É engraçado, né? E isso acontece muito. Essa diferença, eu não vou chamar nem de divergência, porque eu não acho que é errado, né? Mas essa diferença de procedimento pode acontecer de um estado para outro. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Às vezes eu faço procedimento que eu só uso nuclear, broca e a lixa. Tem procedimento que eu uso só a broca e a lixa. Né? Eu realmente quase não uso o alicate de cutícula e eu pego muito no pé das meninas. O meu alicate de cutícula, eu utilizo muito, sabe para quê? Para Cortar a unha. Os meus, quando vão desgastando um pouco, eu também gosto. Eu pego, né, deixo eles separados para fazer corte, especialmente unhas finas, né? Porque aquelas unhas mais grossas realmente precisam de alicate profissional. Aquele mais isso. Eu também não vejo problema nenhum. Mas essa questão, a gente vai percebendo, aceitando, diversificando o trabalho de forma a facilitar e entregar o resultado, que é o que importa, né? Fala um pouquinho mais sobre as técnicas que você utiliza lá dentro do seu consultório, assim, de forma mais superficial, para compartilhar com o pessoal, assim. As nossas técnicas praticamente as tradicionais, né? As mesmas. A gente utiliza muito hoje em dia lá o laser para tratamento de verruga, para tratamento de úlceras, que eu trato pé diabético, né? Chegam muitos pacientes com úlceras. E
A micose, né? Onicomicose. Onicomicose eu trato bem menos. Eu não tenho muita procura de onicomicose. Eu tenho muita procura para verruga e para úlcera, engraçado, né? Mas eu trato sim onicomicose, inclusive já fiz Mas curso, vai do tudo, mas público também que você atende, né? atende isso. O procedimento mais recorrente lá é a limpeza podológica. Isso, Então, é vocês trabalham muito profilaxia. correção de unha. Correção. E aí você falou que usa fibra e o o bottom, né? Qual o paciente que você opta pela fibra ao invés do bottom? Olha, depende muito da curvatura da lâmina, né? Depende da curvatura da lâmina, o boto ele é mais indicado e depende da fibra. Porque tem uns que a fibra não cola, tem uns que o boto não cola. Só que o boto depende da curvatura. Se eu colocar um boto, se ela tiver uma curvatura muito acentuada, dependendo Da força de tração? da tração do bottom, ela faz a fechar mais. Por quê? O bottom, o fio dele eu não consigo colocar menos ou mais. Ele é daquele tamanho e pronto. A fibra não, a fibra eu consigo mudar a tração dela. E tem aquele paciente também que, dependendo do tipo de calçado, o bottom ele fica um relevo, pouquinho, mas fica, Nos né? pacientes homens, o sexo masculino, eu evito o bottom por causa da meia, também. Também, porque fica pegando. Isso, aham. Ou jogador de futebol, por Isso. exemplo, né? No curso Aí a de gente tem a opção da podologia fibra. esportiva é uma questão que é abordada lá Isso. sobre essa questão do atleta e o tipo de órtese. Isso. Porque vai precisar usar. E aí, o importante da gente conhecer e diversificar a utilização dos procedimentos dentro da área da podologia ou diversificar as órteses é justamente saber aquele paciente que você não pode usar, né? No caso de um jogador de futebol, um atleta. Isso né? mesmo. Sandra, me fala um pouquinho. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira compartilhar, que você queira comentar com a gente, assim? Alguma curiosidade ou qualquer coisa que você... Eu não me recordo se você perguntou por que eu fui para São Paulo. Perguntou, mas eu acredito que eu não respondi completamente, né? Não, eu acho que você me eu perguntou no acho início. que Não, eu não perguntei o porquê que você foi. Você só me falou que foi. Isso. Ah, tá aí, conta pra gente, então. Como que você foi parar em São Paulo, Lid, Sandra? eu tive um filho muito nova, né? Que é o David, antes da Valentina. Né? Ah, E então, lá em Minas eu não estava conseguindo, né? Eu acredito que eu já falei isso. Eu não estava conseguindo cuidar de mim e do meu filho. E o pai dele ficou com ele, cuidou dele. E eu falei, então, agora eu vou para São Paulo cuidar da minha vida para poder conseguir cuidar do meu filho, né? Então, foi mais por este motivo que eu fui embora para São Paulo. E consegui alguma coisa. Porque uma cidade grande, você tem mais oportunidades. entendi. Mas assim, você ficou grávida e foi? Não, quando eu fui, o David já tinha 6 anos. Ah, Já entendi. tinha 6 anos. Nossa, então na sua formação você ainda tinha que cuidar da criança. Tinha. Tinha que Não, só que trabalhar. ele ficou em Minaçu. Ah, Ele ficou em Minaçu entendi. com o pai dele. Nossa, ainda foi mais difícil ainda para Muito. você. Então, assim, eu falei no início. Você foi em busca de sem um ninguém lá. sonho, foi em Tive que busca deixar mãe, pai, de filho, crescimento. irmãs. Sandra, deve ter sido muito uma barra, né? Muito difícil. Nossa, eu fico muito feliz de saber que você tá bem hoje, que você não só tá bem, como sonha ainda em alcançar mais coisas além do que você já alcançou. Muito mais. Significa que você está disposta, está enxergando, né, um futuro dentro da profissão. E eu torço muito, 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 muito mesmo para você. Para você conseguir montar essa clínica, esse espaço que você sonha, que você consiga excelentes profissionais para trabalhar com você, porque você merece. E eu quero ver esse espaço crescer e atender, assim, muito paciente diabético. No meu diabético. espaço, que você não foi lá ainda conhecer, viu? Pensa no espaço, tá ficando top. Tenho 3 salas de podologia e tem uma recepção maravilhosa lá. Minha recepção é linda, minha recepção. Eu fico encantada com ela. Eu imagino, assim, que você chega nesse espaço, assim, e você é uma mulher de muita fé, assim, eu imagino que você deve agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias. Por estar onde você está, por ter conquistado, por ter tido a paciência, por ter sido cautelosa e, ao mesmo tempo, corajosa. Paciência é a palavra-chave ali, de engraçado que eu atendi
Nós estamos... Mês passado, eu atendi uma paciente, ela me chamou no Instagram. Eu atendi ela em 2020, a última vez. E aí ela voltou lá onde eu trabalhava, o povo não quis dar telefone, falou, não tem, não sei o quê. Ela me procurou de todo jeito e não encontrava. Até um dia que ela me viu, ou foi eu que vi ela, eu não me recordo, numa postagem de alguém, acho que foi eu que vi ela. Porque também eu procurei o Instagram dela, não... A gente era muito próximo, mas não tínhamos telefone nem nada. Depois de quase 5 anos, né? Eu vi uma postagem dela no Instagram de alguém que eu conhecia, curti, mandei o convite para ela, acho que foi isso mesmo, acho que foi eu que mandei o convite para ela. Ela, Sandra, eu não acredito que eu te encontrei. Nossa, já vamos marcar. Passei por vários lugares. Nunca encontrei São alguém como pessoas você. maravilhosas, são profissionais maravilhosas, mas igual você, ela me disse, não existe. Então, isso também é uma coisa que a gente guarda no coração, né? Muito. Aí ela já agendou, já foi, agora Agora ela vai já ficar aqui com pronto. você. Isso é gratificante demais, Muito. Lide, pra gente. Isso é Nossa, gratificante demais na nossa profissão, sabe? é uma coisa que nos fortalece e gera uma confiança, Não né? é? Muito É grande. muito, É. muito, muito. Quando eu saí lá da Belo Espaço, foi uma das primeiras clínicas aqui de podologia em Goiânia, né? É claro que existia a clínica do Colemar, já existiam as franquias, que foram as primeiras no Brasil, consequentemente as primeiras em Goiânia, né? Eu lembro que eles passavam meu telefone. E aí eu segui, e isso me ajudou muito. E eu segui todas as pessoas que trabalhavam comigo, eu segui fazendo a mesma coisa. Não, tá aqui o Que telefone, lindo se gesto. É você lindo esse seu quiser gesto. falar com ele, com ela, né? Gera até uma confiança daquele paciente com E alguns você. pacientes falaram assim: "Ah, Como mas eu já tô acostumada a ir isso, nesse endereço aí, eu acho que marca outra pessoa para mim, tudo bem". Eu falei: "Ó, mas isso. se você quiser o telefone, tá aqui". Lídia, eu penso do mesmo É, jeito. As meninas que trabalham comigo hoje, se um dia, tomara que não saia, porque elas são maravilhosas, eu gosto, mas se um dia sair e um paciente mandar mensagem, eu falo, olha, não está comigo, mas está aqui o telefone dela. porque ao Isso final, gera uma confiança, mas ao isso é final respeito pega, pelo profissional, pega mal para a própria né? empresa. Uai, como que a E é pessoa um trabalhou respeito aí? da dona da empresa com aquele Né? profissional que Como que a trabalhou com pessoa você tanto trabalhou anos com tempo. você e você não tem o contato dela? Não fica Não é esquisito? estranho. A não ser que seja um caso extremo onde a pessoa mudou de país e saiu e aquela coisa toda. Mas, assim, é um comportamento recorrente em algumas clínicas. Não é uma crítica, mas, assim, eu não faria isso e não faço. Né? Não, também não. É. Hoje, assim, como que você consegue ver, assim, a questão de concorrência em Goiânia? É uma coisa que te preocupa? É uma Não, coisa que você se... nem um pouco. Nem um pouco engraçado, né? Porque, assim, muitos profissionais, eu falo até mesmo da nossa área, vê a gente como uma concorrente. Por exemplo, eu tenho podólogas que, inclusive, você já me indicou pacientes, não Demais, é? já. Isso. Eu também, eu Eu indico, por indico. exemplo, tem pessoas que vêm até a gente, gostam do serviço, mas falam, tá tão difícil. Você não conhece alguém na minha cidade, no meu bairro, para você me indicar? Uai, vamos lá. Seu bairro é tal, pessoa fulano de tal fica mais próximo de você. Olha, essa daqui eu indico de olhos fechados. Outra você fala assim, ó, essa daqui eu vejo muito comentários do serviço dela que são bons, Mas não né? Eu não conheço. conheço, porque eu sou uma pessoa assim, Lídia, eu sou muito correta, honesta. Então eu gosto de ser bem verdadeira. Ó, essa eu conheço, você pode ir de olhos fechados. Essa eu conheço pelas redes sociais, muita gente comenta que é um ótimo profissional. Então você vai, experimenta. E muitas das vezes as pessoas vão e gostam. Então me manda mensagem depois, Sandra. Eu amo o seu trabalho, mas eu gostei muito dessa aqui também, vou ficar com ela, e aí eu vou ter o plano A e o plano B, né? É a opção A e a opção B. Ela vai ficar com ela, e se um dia ela não poder, ela vai até mim. E isso é E ao perfeito, né? final, a gente está simplesmente se unindo em prol Não do é? resultado que o cliente Isso. precisa. Por que que você vai dificultar a vida de um paciente que vai vir de tão longe, a não ser que ele queira, óbvio, né? Para ele, tudo bem? Tudo bem. Mas se ele procurar alguém mais próximo dele, por que não indicar? É. Né? Com certeza, eu também penso dessa forma. Tanto que eu já indiquei, Demais. indico, não tem problema nenhum. É, só mais uma questão sobre a questão da precificação. Já aconteceu momentos de você ter dificuldade de cliente reclamar de preço, reclamar de pagar aquele valor? Você já passou por situações constrangedoras assim? Já. Já teve alguns pacientes que falam assim, nossa, mas tá muito caro. Aí é onde eu sento, explico, mas o que é caro para você? Vamos conversar para a gente chegar numa linha de raciocínio.
Lide, e eu também, quando eu vejo que a pessoa não tem condição, eu já fiz procedimento lá na minha clínica sem cobrar nada, sabe? Sem cobrar nada. Dá aquele Porque eu apoio, né? prefiro não cobrar nada do que cobrar metade do valor. Porque a pessoa, às vezes, não vai te dar valor naquele serviço. Não, o serviço dela é baratinho. Não, então é melhor você fazer para ele, não, eu vou te dar esse procedimento, porque, assim, tem pessoas que não têm condição de pagar Sim. e tá com uma unha infeccionada, com onicocriptose. Eu, de verdade, eu não deixo, não dou conta. Só que aí eu tenho o meu valor. Eu cobro aquele valor específico e falo, explico, olha, o seu procedimento fica esse valor por esse motivo, esse, para a gente conseguir um resultado. Tem os retornos de curativo, já está tudo ali incluso. Então, eu não tenho muita dificuldade em colocar o preço. Mas tem muitos pacientes que reclamam que tá caro. Aí é onde você tem que sentar e explicar para eles o Argumentar, né? porquê. O serviço que você está entregando. Porque muitas pessoas chegam até o nosso consultório achando que o podólogo é só para cortar a unha. E aí é onde você vai mostrar para ele que o podólogo não é só cortar a unha. Nós tratamos onicocriptose, que é uma unha infeccionada, grau 1, 2, 3, ou até mais. Nós tratamos a podoprofilaxia, que às vezes é um desconforto que o cliente sente ali naquela lateral que tem onicofose. Você faz aquela remoção ali sem ferir, é perfeito. O cliente vai sentir um alívio, vai trabalhar com calçados fechados. Eu atendo clientes que usam botas em pé o dia todo. Então, tem muita onicofose, porque o calçado fechado causa essa onicofose, né? Então, a gente faz a remoção e vai trabalhar perfeito, sem sentir dor. Nós tratamos verruga plantar, nós tratamos onicomicose, a úlcera, né? Nós tratamos... Temos todos os tipos de patologia hoje que tem, nós tratamos dentro da nossa clínica. Frieira, né? Isso, Bicho de frieira, pé. bicho Recentemente de eu fiz pé. um procedimento de bicho de pé. Muito bom, muito bom. Então, hoje a podologia consegue, né, proporcionar uma diversidade de procedimentos e proporcionar alívio para essa rotina do dia a dia, para quem usa muito calçado fechado, para quem pratica esporte, para quem tem dificuldade de mobilidade, por aí vai, né? A gente atende muito clientes lá que eles são personal, então personal eu tenho todo de tênis. No intervalo deles, de um atendimento de um aluno na academia para outra, ele liga, tem horário? Tem, tô indo, vai, faz e volta. Então, nós temos que ter o nosso preço, porque nós executamos um serviço de qualidade. Nós passa para ele essa confiança que o nosso serviço é de qualidade e realmente ele consegue ir trabalhar sem sentir desconforto nenhum. Ele calça o tênis e fala, nossa, que maravilha. E tem uma coisa que lá na clínica a gente sempre faz. Na maioria das vezes, quando a gente não tem recepcionista, sou eu que faço, é o feedback pós-atendimento. Eu mando uma mensagem. Como que tá o seu pé? Tá tudo bem? Ficou sentindo? Não, tá perfeito, Sandra. Não, Sandra, eu sou podóloga, me atendeu perfeitamente. Fala às vezes de mim, fala às vezes da minha outra podóloga que trabalha comigo, a Denise, que é maravilhosa. Ela atende pacientes lá que eles terminam e falam... Teve um dia que chegou um paciente falando assim, que já tinha em todos os lugares praticamente de Goiânia, sem sucesso. Falou para ela, essa é a minha última salvação. Eu lembro que ela saiu da sala dela e foi até mim. Acho que nesse dia, se eu não me engano, eu estava na recepção. Ela disse, eu falei, agora? Eu sei que você é capaz. Ela foi para a sala. Ela foi para a sala, fez o serviço, o paciente saiu da sala dela, passou na recepção, já quer deixar agendado com ela. Pronto. Já é o melhor resultado. Então, assim, nós do trabalho. Temos um compromisso com os nossos pacientes de resultado satisfatório. Você falou sobre a questão da qualidade, né? E eu penso assim que para além da qualidade, a podologia ela é uma especialidade, né? Eu sempre falo na sala de aula assim, gente, quem trata curvatura do arco transverso? Você pode ir no... Qual especialista que está preparado para correção de curvatura de unha? Se isso não é uma especificidade, né? O que é? Então, a gente já trabalha... eu costumo dizer que a podologia já nasceu como uma especialidade. Porque hoje, medicina e a área da saúde em geral, o profissional mais valorizado é o profissional especialista. Por quê? Ele se dedicou mais tempo àquilo, ele tem mais conhecimento, ele aprofundou o conhecimento dele em um caso específico. Por exemplo, sei lá, um ortopedista especialista em joelho, um ortopedista especialista em tornozelo.
a podologia, ela já nasceu como uma especialidade. Você aprende de forma geral, igual anatomia, biossegurança, estuda anatomia da unha, estuda microbiologia, enfim, tem muitas. E aí a gente vai trabalhar questões que são de especialidade, como a curvatura da unha, ou como um procedimento de corte de um pedaço minúsculo na lateral da unha, que é a espiculectomia, que vai aliviar uma dor assim absurda, latente, que a pessoa está sentindo, que está impossibilitando ela até de andar. Quando não remove aquela espícula daquela lateral, tanto que quando a gente faz isso, que isso acontece, o paciente fala assim, nossa, parece que você tirou com a mão. Você consegue ver, a gente consegue ver assim no rosto, vai mudando a fisionomia. Ai, Sandra, eu poderia ficar aqui mais uns 40 minutos, pelo menos. Foi muito bom. Não vou mentir, eu estava tensa, mas muito tensa, viu? Falei, começa a falar de podologia, Sandra, muito obrigada. Estou muito feliz de ter vindo aqui, muito feliz de ter compartilhado um pouquinho da sua vida, encorajar as podólogas que estão entrando para o mercado agora, que estão saindo do curso técnico, né, para que elas possam seguir confiantes, não só na podologia, mas nelas mesmas, né? Porque isso é muito importante também. Continuar a formação, continuar buscando conhecimento, trocar experiências profissionais, buscar, né, esse crescimento profissional e pessoal. E o seu relato, para mim aqui, foi de suma importância, né, para incentivar essas pessoas a buscar e continuar confiantes na podologia e nelas. Obrigada. E aí chegou a hora de você indicar uma podóloga para poder vir no nosso próximo encontro. Leide, antes de indicação, eu quero agradecer você, a Thay, por ter me indicado, que é uma pessoa maravilhosa que eu amo assim muito, ela sabe quanto. A gente fica sem se falar, a gente se fala, sabe como? Tá, eu preciso disso assim, assim, como que é? Ou então ela, Sandra, assim, 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 como que é? É desse jeito. A gente não tem aquele negócio de, olha, bom dia, tudo bem, não tem isso. Mas sabe que tá ali quando precisar. Pode contar. Sim, você também, né? Então, a minha próxima indicação no podcast é uma pessoa assim, muitíssimo especial, muito especial na minha vida. E essa pessoa é tão especial que ela vai precisar de 2 entrevistadoras. Olha, vamos ter que convidar mais alguém para entrevistar. Eu vou convidar para o próximo podcast. Eu vou convidar para o próximo podcast a Tayane Alves para me ajudar a entrevistar a Lidiana. Nossa! Eu vou ter que ser a próxima. Agora já fiquei vermelha, ó. Já fiquei vermelha. Bom, vai ter que ser então, né? Tá decidido. Sandra, muito obrigada. Um beijo. Te agradeço. Sorte, sucesso lá no seu espaço. E precisando, você sabe que você pode contar comigo sempre, né? Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho e por todas as vezes, Lid, quando eu estava abrindo a minha clínica, eu te mandava mensagem, Lid, como que eu faço assim, assim, com você, Sandra, assim, assim. Obrigada por esse apoio. Imagina, você merece. Você merece. Sandra, Sandra. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. E a entrevistada do próximo aqui, ó, vai ter que ser eu, né? Eu achei que eu fosse fugir dessa, mas não vai ter jeito. Um beijo.